Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã. Eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre o poder da oração, baseado aqui na história de Cornélio. Está aqui em Atos capítulo 10, versículo 1 ao versículo 4, eu vou ler com você, mas depois você pode ler todo o capítulo para você conhecer toda a história desse homem. Vamos ler. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Que Deus possa continuar abençoando a sua palavra sobre as nossas vidas. Aleluia. Esse texto que nós lemos vai contar um pedacinho só da vida de Cornélio. Cornélio era centurião, um oficial romano, um homem responsável que cuidava de mais ou menos de 80 a 120 homens, que estava sob a sua responsabilidade. O verso 2 vai chegar para nós dizendo que ele era um homem piedoso, era um homem generoso, que dava esmola, que cuidava dos necessitados. E ele era também temente a Deus. E ele também orava continuamente. E a palavra de Deus chega a dizer para nós que a sua prática de oração era tão constante que um dia ele estava orando às 3 horas da tarde, um anjo do Senhor foi enviado para falar com ele, para dar direção na vida de Cornélio e da sua casa. Eu quero dizer para você que há poder na oração. Quando nós oramos, nós podemos chamar a atenção de Deus. A ponto de o verso 4 vai dizer assim para nós: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Perceba aí, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, o poder que a oração teve na vida de Cornélio. Ele estava sendo lembrado lá no céu. Eu quero já profetizar que você vai ter uma vida de oração e esse poder de oração, você vai ser lembrado lá no céu. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer para nós assim, lá em 1 Tessalonicenses 5:17, vai dizer assim: orai sem cessar. Tiago 5:17 vai dizer assim para nós também: orai uns pelos outros para serdes curados. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim para nós: antes de tudo vos exorto que use de práticas de orações e súplicas com intercessões em favor de todos os homens, em favor de todos os reis e daqueles que exercem a autoridade. Em outras palavras, a palavra de Deus vai estar exortando a gente a ter uma vida de oração. Efésios 5:18 vai dizer assim para nós: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Aleluia. E a pergunta é: você tem praticado, você tem exercido uma vida de oração? Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? Eu quero dizer que a oração de Cornélio chamou a atenção de Deus. O verso 31 chega a dizer assim para nós: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença do Senhor. Aleluia. A oração de Cornélio trouxe salvação, trouxe libertação na sua vida e na sua casa. A oração de Cornélio trouxe transformação. A oração de Cornélio
né, atraiu a presença do Espírito Santo sobre a sua casa, a sua família e sobre os seus amigos. A oração de Cornélio chamou a atenção divina. A oração de Cornélio fez que Cornélio fosse lembrado lá no céu. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que a palavra de hoje, que essa devocional está nos desafiando a gente a orar, a gente a buscar ao Senhor, porque assim você será lembrado lá no céu e Deus vai enviar um mensageiro na sua direção para dar direção, direcionamento sobre a sua vida, e a sua vida será o quê? Transformada. Eu creio, em nome de Jesus. Eu quero dizer, querido, que a oração de Cornélio quebrou as barreiras entre os judeus e os gentios naquela época. A oração de Cornélio abriu uma porta para que o evangelho alcançasse outras nações. Aleluia. Eu quero dizer que enquanto eu estava compartilhando aqui, estava meditando sobre esse texto, eu lembrei aqui de um outro texto que diz assim, lá em 1 Coríntios 10, 11, que diz assim: essas coisas me sobrevieram como exemplo e foram escritas para a nossa exortação. Nós que aguardamos e que sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Eu quero dizer, querido, que essa palavra, ela foi escrita para nós como exemplo e para a nossa exortação, que a oração, ela tem poder. E a pergunta é, você tem orado? Eu quero desafiar você a orar com fé, mesmo você não sabendo de toda a verdade. A Bíblia nos diz aqui que Cornélio, ele não conhecia Deus, mas a oração que ele fez ao Senhor continuamente trouxe a possibilidade dele conhecer o Senhor e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Então, meu irmão, ore, busque ao Senhor, porque a Bíblia diz lá no livro de Jeremias 33, 3, invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Não subestime o poder da oração. Busque ao Senhor. A oração, querido, que você fizer ao Senhor, ela vai trazer mudança na sua vida, na sua família, sobre os seus vizinhos e sobre aquelas pessoas que estão ao seu derredor. Essa é a devocional de hoje. Busque ao Senhor. Há poder na oração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.